Olá, sejam bem-vindos ao canal da Palavra. Nos vídeos de hoje veremos tudo sobre a história de um personagem bíblico chamado Nimrod. Fiquem conosco e vamos juntos nessa. Nimrod era filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. O nome Nimrod, Nimrod ou Nimrod, significa rebelde, se rebelar. Segundo a Bíblia, Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé tiveram muitos descendentes que se espalharam pela terra. Cã, o filho mais novo de Noé, teve um filho chamado Cuxi, que gerou Nimrod. Apesar de Nimrod ser citado na Bíblia como o primeiro homem poderoso na terra, há poucas informações comprovadas sobre a sua vida e a sua história. A Bíblia nos revela que Nimrod era um valente caçador, daí a expressão valente como Nimrod. Naquela época a caça também estava associada à guerra, o que aponta que Nimrod era um homem que derramava sangue, forte, valente, que conquistava e não apenas caçava animais. Alguns estudiosos consideram que ele terá sido um bom homem, que serviu ao povo como caçador, livrando-se de animais ferozes que infestavam o seu país. Outros consideram que ele começou como caçador, mas tentou exercer domínio e controle sobre os seus vizinhos, pelo uso da força e sujeição. Isto é, há quem acredite que ele era um perseguidor e invasor violento, se apossando dos bens e propriedades dos outros. O reino de Nimrod, provavelmente, foi o primeiro reino organizado da terra depois do dilúvio. Por causa disso, ele ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da terra. Nimrod foi para a região de Sinear, a Babilônia, e fundou várias cidades antigas, a Babel, Ereque, Acade e Calné. Depois, ele seguiu para a região da Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Mesmo muito tempo depois, a Síria ainda era conhecida como a terra de Nimrod, Miqueias capítulo 5 versículo 6. Boa parte da fama sobre Nimrod não vem dos escritos bíblicos, mas de escritos da tradição judaica, como o Talmud babilônico e estudos arqueológicos. Alguns estudiosos buscam associar Nimrod a outros deuses babilônicos e assírios da guerra e da caça, mas não há evidências comprovadas que Nimrod tenha sido uma divindade babilônica. Em Gênesis, porém, Nimrod aparece como um herói humano não divino ou semidivino. Embora a história de Nimrod tenha se popularizado, não há nenhuma comprovação bíblica que Nimrod teria se casado com a sua própria mãe ou teria construído a Torre de Babel. Nimrod construiu a Torre de Babel? A construção da Torre de Babel aconteceu em Sinear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades, a Gênesis 11 capítulo 2 ao 4. Provavelmente, a extensão do seu império, que incluía toda a Mesopotâmia, como a Babilônia ao sul e a Assíria ao norte, poderá ter tido alguma relação com a fundação de Babel e da Torre. No entanto, em nenhum momento, a Bíblia faz alguma ligação entre Nimrod e a Torre de Babel. Esta atribuição dada a Nimrod da construção da Torre de Babel, vem da tradição judaica, sendo sustentada por historiadores conceituados como o judeu Flávio Joséfo. Em sua obra Antiguidades Judaicas, Joséfo diz que Nimrod construiu a torre como uma forma de se vingar de Deus por causa do dilúvio. A ideia era que a torre fosse tão alta ao ponto de proteger os seus moradores de futuras inundações, como aquela que devastou a terra. No texto sagrado encontramos apenas 3 referências acerca de Nimrod, uma no livro de Gênesis, onde é narrada um pouco da sua história, outra em 1 Crônicas, onde é reescrita a genealogia da sua família, e a última outra em Miqueias. Quanto à sua morte não se sabe os detalhes, alguns acreditam que Nimrod morreu em batalha, enquanto outros sugerem que ele foi assassinado. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre sua morte. Essa foi a história de Nimrod, que Deus abençoe a todos e até a próxima!